Há rumores de guerra no leste da Ucrânia. Vídeos postados nas redes sociais mostram veículos militares chegando na região de Donbas. Kiev colocou suas tropas em alerta máximo e está reforçando a bacia de Donetsk. Washington está considerando enviar navios de guerra ao Mar Negro, enquanto Moscou move armas pesadas, incluindo forças anfíbias, na fronteira. O cessar-fogo que está em vigor continua sendo frágil, com violações frequentes em ambos os lados. Para piorar a situação, os fatos são acompanhados de uma retórica cada vez mais beligerante. Embora grande parte da concentração militar esteja ocorrendo longe da fronteira com a Ucrânia, uma invasão imediata parece improvável. Ainda assim, eles ainda estão perto o suficiente para dar início a uma guerra. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Localizado no centro das planícies europeias, a Ucrânia tem sido historicamente uma rodovia para invasões de leste a oeste. A ampla e aberta geografia, formada principalmente através de planícies férteis, está inseparavelmente ligada a seus vizinhos. Esta distinção geográfica também tem suas raízes no léxico. Ucrânia significa fronteira e tem constantemente servido como uma almofada geopolítica para uns e outros. Séculos de conflito leste-oeste, Lviv é marcadamente pró-europeia, enquanto as cidades orientais de Donetsk e Lugansk se identificam como parte da Rússia. A capital Kiev, localizada no centro, tem a tarefa de manter um equilíbrio entre suas divisões internas, uma missão que não tem sido fácil. Hoje, a União Europeia e a OTAN, arrengadas pela Polônia, considera a Ucrânia como lugar onde a influência russa pode ser limitada. A promoção do líder da oposição, Navalny, sanções contra as indústrias russas e a narrativa anti-russa gerada no Ocidente servem a este propósito geopolítico. Para a Rússia, as apostas ainda são mais altas. A planície europeia, que se estende até a Bielorrússia e Rússia, é indefensável. Desde o extremo leste da Ucrânia, a apenas uns 700 quilômetros até a costa mais ocidental do Mar Cáspio, com a cidade de Astrakhan como uma âncora estratégica. Essa lacuna territorial, muitas vezes conhecida como a brecha Volgograd, é vital para a Rússia. Se alguma potência estrangeira ganhasse influência na Ucrânia, essa potência poderia oprimir a planície do lado russo e bloquear o acesso para o Cáucaso, o Mar Negro e o Mar Cáspio. A partir daí, colocaria em perigo a existência da Federação Russa. E isso não é apenas teoria. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães tentaram ganhar o controle da Ucrânia para explorar a brecha de Volgogrado e forçar a Rússia a capitular. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles tentaram de novo e chegaram até Stalingrado. Rússia lutou com unhas e dentes para expulsar os alemães. Claramente, a segurança da brecha de Volgogrado não é negociável para Moscou e é uma das considerações mais críticas na geopolítica russa. Assim, a Rússia vê a Ucrânia como uma almofada indispensável contra o Ocidente, o que explica seu apoio às forças separatistas pró-russas na Ucrânia Oriental. Desde 2014, os conflitos armados em Donbas já ceifou mais de 13 mil vidas e deslocou mais de 1 milhão. A linha de controle real congelou quando separatistas apoiados por tropas russas repeliu o exército ucraniano do aeroporto e cidade de Donetsk. Ucrânia foi humilhada e derrotada e sofreu baixas significativas. Na época, não estava claro se as forças separatistas adentrariam mais na Ucrânia. Então, a liderança em Kiev optou por uma trégua. Funcionários franceses e alemães negociaram um acordo de cessar-fogo, conhecido como Protocolo de Minsk. O objetivo era prevenir que o conflito de Donbas se espalhasse para mais regiões. Nesse sentido, o Protocolo de Minsk alcançou seu propósito. No entanto, os esforços diplomáticos falharam quando os legisladores tentaram usar os mesmos protocolos como um roteiro para uma resolução duradoura. Kiev está pressionando o Ocidente para eliminar forças separatistas em Donbas e expulsar a Rússia do território ucraniano. A esperança é que essa fórmula se aplique algum dia para a Crimeia controlada pela Rússia. Enquanto isso, os líderes separatistas de Donbas exigem também parte da Federação da Rússia, um sentimento apoiado pela população local. A Rússia, entretanto, tem outras prioridades, menos interessada em anexar a região de Donbas e mais interessado sobre a autonomia constitucional para regiões separatistas, o que garantiria a Moscou uma influência significativa sobre Kiev a um longo prazo. O Protocolo de Minsk não fornece os mecanismos para reconciliar esses objetivos tão diferentes, e é aí que está a raiz do problema. Desde esse impasse,
Kiev e Moscou têm tropas mobilizadas, tanques, mísseis, foguetes e etc. nas suas fronteiras. A concentração militar em ambos os lados agora é maior do que em qualquer outro momento desde 2014. Não é surpreendente que isso tenha causado rumores de guerra? Oficialmente, Moscou reconhece as regiões separatistas de Donbás como território ucraniano e está comprometida com sua reintegração na Ucrânia. Na prática, o Kremlin deu passos importantes para que quaisquer empreendimento futuro de reintegração seja inútil. Por exemplo, em 2019, Moscou iniciou a distribuição acelerada de passaportes russos expedidos para residentes das regiões separatistas. Esse subterfúgio de cidadanias está transformando Donbás em um protetorado de passaportes e pavimentando o caminho para uma intervenção russa sem limites. Mesmo se a Ucrânia pudesse recuperar o controle nominal da região, o grande número de passaportes russos forneceria a Moscou infinitas justificativas para intervir e negar total soberania à Ucrânia. Permitir que Donbás se torne um protetorado de passaportes congelaria o conflito. Portanto, Kiev está interessado em atuar o quanto antes. Mais perto de casa, tanto em Kiev quanto em Moscou, existem motivações adicionais para aumentar as tensões. A aprovação do presidente Zelensky está caindo rapidamente. De acordo com uma pesquisa, pouco mais de um quinto dos ucranianos votaria nele em 2021. Essas não são boas estatísticas, e Putin tem um dilema semelhante, considerando que anteriormente, em 2017, 59% dos russos mostraram seu apoio para Putin. Em fevereiro de 2021, apenas 32% expressaram confiança em Putin. No mesmo período, o índice de aprovação do presidente Putin caiu de 70% para 48%, e um impressionante 41% dos russos disseram que ele deveria renunciar. Portanto, um conflito externo seria útil para aumentar o suporte interno. Assim, ambas as partes têm razões para alimentar as tensões no Donbás, para apelar para seus respectivos eleitores. Mas, só para fins de argumentação, vamos imaginar que retornem as hostilidades, não só em Donbás, mas ao longo de um espectro mais amplo da Ucrânia contra a Rússia. Como isso se desenvolveria? Bem, em primeiro lugar, apesar dos esforços da reforma militar de Kiev nos últimos anos, o equilíbrio de poder não mudou muito com respeito a Moscou. Os russos têm a capacidade de derrotar aos seus homólogos ucranianos. Como a maior potência militar, a Rússia poderia realizar sua estratégia de diferentes maneiras. Você poderia fazer pequenas incursões ao longo de toda a fronteira com a Ucrânia. Se assim fosse, o poder de fogo ucraniano seria diluído em uma grande área, o que torna esse cenário viável e que exigiria muito pouco esforço por parte da Rússia. No lado negativo, essas pequenas incursões não produziriam um entrincheiramento político ou segurança adicional. Outra opção para a Rússia e seus apoiadores em Donbás é expandir as linhas separatistas para o resto das províncias de Donetsk e Lugansk. Isso faria com que as entidades separatistas sejam mais autossuficientes, mas só iria acrescentar entre 50 e 100 km de espaço de amortecimento para a brecha de Volgogrado, o que não é suficiente, especialmente considerando que tal impulso encorajaria ainda mais o sentimento pró-ocidental na sociedade ucraniana e justificaria sanções adicionais que Moscou não pode pagar. A terceira opção para a Rússia seria dirigir ao longo da costa sul da Ucrânia e do rio Dnieper para conectar Donbás com a Crimeia. Optar por uma ponte terrestre desse tipo fortaleceria o controle da Rússia contra a Crimeia e Donbás, garantindo ao mesmo tempo o canal do norte da Crimeia, que, de acordo com os dados pré-conflito, cobriria 85% das necessidades de água doce da Crimeia. Dito isso, as linhas de abastecimento ao longo dessa ponte de terra se diluiriam drasticamente, para não mencionar as que ficariam expostas a uma distância de aproximadamente 400 km. Isso não seria um problema para a Rússia, desde que as potências regionais não se envolvam na luta. Caso contrário, essas linhas de abastecimento russo provavelmente acabariam em colapso e todo o impulso falharia. Mas, se a intervenção de qualquer poder estrangeiro, uma ponte terrestre conectando Donbás e a Crimeia com um ancoradouro próximo a Dnieper, é um resultado ideal para a Rússia, mesmo sujeito a sanções adicionais. Embora tecnicamente a Rússia pudesse avançar ainda mais, poderia ocupar toda a costa do sul da Ucrânia e conectar-se com as forças russas da região separatista de Transnistria, em Moldova. Neste cenário, a Ucrânia ficaria paralisada, perderia o acesso ao Mar Negro,
degradando daí sua aliança com a Turquia. E a perda da cidade pontuaria de Odessa. Da perspectiva russa, um arco contínuo ao longo do Mar Negro garantiria a maioria de seus interesses na região. No entanto, o exército russo seria gravemente exposto a oeste do rio Dnieper, e a intervenção estrangeira desse ponto é quase certa. De um ângulo geográfico, se a Rússia tivesse intenção de invadir a Ucrânia, o ponto perfeito para ancorar seria o largo do rio Dnieper. No contexto da planície europeia, o Dnieper é um dos poucos rios suficientemente amplos para dar uma vantagem tática. Apenas um número limitado de passagens estão disponíveis para fazer a ponte. Pegar todo o leste da Ucrânia e controlar pontos de passagem sobre o Dnieper permitiriam aos russos se concentrar em certos pontos de estrangulamento. Isso daria à Rússia uma linha de frente defensiva muito mais segura do que o espaço de amortecimento em Donbás. No entanto, pegar uma porção tão grande do território causaria instantaneamente um movimento teimoso de insurgência, que poderia ser difícil de pacificar. As cidades de Kiev, Kharkov e Dnipro seriam pontos críticos e particularmente preocupantes. Além disso, tomar todo o leste da Ucrânia garantiria uma intervenção estrangeira tanto secreta como aberta, bem como sanções bastante severas pelos Estados Unidos, como tem sido no caso do Irã. Claramente, esta não é uma posição em que a Rússia queira estar. Putin pode perder cada centímetro de influência acumulada desde sua presidência. No entanto, em última análise, é pouco provável que as coisas alcancem uma guerra total, especialmente porque não mudou muito na equação Ucrânia-Rússia, pelo menos não de uma perspectiva política-militar. A Ucrânia ainda tem capacidade para lutar contra a Rússia. Mesmo agora, os Estados Unidos está satisfeito com a estagnação atual. A Alemanha ainda não quer ter nada a ver com isso, enquanto a França permanece aliada de fato com a Rússia em outras áreas. Turquia e Polônia aumentaram seu apoio à Ucrânia, mas ainda faltam os recursos para mudar o status quo. A Rússia, entretanto, continua a favorecer autonomias constitucionais na anexação absoluta. Apesar dos rumores, a retomada das hostilidades em grande escala é improvável, embora não possa ser totalmente excluída devido ao grande número de armas pesadas na fronteira. Com toda certeza, Donbás permanecerá em um estado de limbo, porque nas negociações políticas, a diplomacia muitas vezes atua com a mente aberta para novas ideias, desde que sejam exatamente iguais às antigas. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.